Obrigado. Bom, então bom dia para todos. Espera o pessoal terminar de entrar aí, porque fica uma campanha chata aqui, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, gente, para quem vai se organizando aí, nós vamos fazer hoje. Bom dia, bom dia. Para quem segue a apostila aí direitinho, a gente vai fazer caderno 5, módulo 28, simbolismo, não é isso? A gente acabou o parnasianismo semana passada, que era o 27. Então, dando continuidade aí no caderno 5, módulo 28, simbolismo. Tá bom, gente? Para quem está copiando aí, para quem está seguindo a apostila, para quem está se organizando aí, nós estamos no 28, tá bom? Deixa eu ver se a maioria já entrou aqui. Não sei se vocês ouvem uma campainha quando o pessoal entra na aula. É muito chata. Bom dia, Márcio. Bom dia. Tudo bom, gente? Bom, gente, então é isso. Parece que todo mundo entrou já. Ou falta uma galerinha aí. Vocês estão vendo a tela de simbolismo, gente? Tá certinho aí? Tá. Então tá bom. Já vamos começar já. Então é isso, gente. Acho que a maioria já entrou aí. O simbolismo, não sei se vocês lembram do ano passado, é um estilo meio chato, né? Meio difícil. Aqueles poemas que a gente lê e não entende nada, parece que não está falando nada, e é de propósito, vocês sabem disso. São poemas
que busca essa história de transcendentalismo, de outro plano, contato com o eu profundo, são espiritualistas, então é tudo muito subjetivo, tudo muito simbólico, tudo muito oculto. Então essa sensação de que eles falam e não falam nada, né, por causa da sugestão. Nossa sorte é que o vestibular, gente, sempre que pede simbolismo, quase sempre, dá uma simplificada, dá uma facilitada. Mas não é muito a cara do Enem fazer isso, né? Dar essa facilitada. Claro, isso depende um pouco de sorte, né? Depende do nível da questão, tem aquela história de questão fácil, média, difícil. Se fizerem uma questão de simbolismo fácil, ok. Se fizerem uma difícil, são outros 500, né? Mas depende muito da capacidade de interpretação da gente, né, gente? Às vezes ele coloca lá isso para perguntar uma coisa simples, uma figura de linguagem, uma coisinha assim que, se você tiver praticado, decorado, não... Às vezes não, ele quer ir mais aquela profundidade do poema, né? E aí, se a pessoa não está acostumada a ler já poesia, quanto mais simbolismo, vai ficando mais difícil. Minha sugestão é insistir naquela história de sempre, bater naquela tecla que tem que ler. Eu sei que é uma chatice, que ler poesia hoje em dia está totalmente fora de moda, não é uma coisa, né, do nosso cotidiano, da nossa prática. Não é, ler já não é muito, você imagina, poesia, ainda mais simbolista. Mas não há outro remédio, né? Se quer entender, pelo menos aí os principais, os textos mais importantes, os exercícios, a gente precisa para acostumar com a linguagem deles, né, para aprender a interpretar simbolismo. Então, o que eu posso falar para vocês? É chato, é difícil, mas não existe outro remédio que não ler. Né? E não adianta também ler, né, gente? Poesia não se lê de uma vez só, em 5 minutos. É uma leitura atenta, né? Tentando decifrar as metáforas, tentando enxergar tudo que a poesia pode oferecer, seja ela métrica, rima, figura de linguagem, claro, o próprio conteúdo. É um exercício de paciência, né, gente? Então, sinto muito, mas essa é a verdade. Vamos falar do simbolismo, coisas que tem que falar, mesmo que o Enem não peça, mas a gente precisa, né, contextualizar aí tudo. Bom, o simbolismo aqui no Brasil, gente, começa com 2 livros do mesmo autor, Missal e Broquéis, do Cruz e Souza. Tá? Missal é um, Broquéis é outro. Cruz e Souza é o maior poeta simbolista brasileiro. Então, aí já são coisas que eu falo para o aluno. Não tem como não saber. Já tem que saber. Isso não é questão de vai cair no Enem ou não vai. Você tem que saber no geral. Né? Como várias outras coisas. Que não precisa, vou decorar por causa do Enem. Não, tem que saber. Simbolismo, o maior poeta é Cruz e Souza. Ele é o mestre aqui, o modelo de praticamente todos os outros poetas simbolistas. O que eu tiraria dessa informação aí, tá? Desse início cronológico do simbolismo? Que 1893 é final do século XIX. Então, o simbolismo, cronologicamente, como está aqui nessa tela anterior, né, fica aí no fim do século XIX. Tanto que a gente chama de escola finissecular. Quem nunca ouviu esse termo, muito prazer, finissecular, fim de século. E vai, entre aspas, né, gente, porque isso é mentira, é só uma convenção, vai até o início do simbolismo em 1902, com o famoso Sertões de Euclides da Cunha. Mas essa data não termina aí. A gente fala que termina porque começou o pré-modernismo, mas na verdade o simbolismo adentrou, foi, né? Não é porque começou aí o que o Euclides escreveu, os Sertões, que os poetas simbolistas pararam de escrever, que decretaram o fim do simbolismo. Não existe isso, tá? Então a gente faz essa marcação cronológica de início e término, mas é só por convenção. O simbolismo, quando começou o pré-modernismo, que aliás ninguém sabia que estava começando o pré-modernismo, isso foi, né, teorizado bem depois. Então, quando o Euclides da Cunha escreveu Sertões, estava tendo realismo, naturalismo, parnasianismo, o simbolismo, estava tudo acontecendo ainda. Os autores estavam lá escrevendo. Ninguém está aí, começou o pré-modernismo, ninguém nem sabia disso. Então, é só uma marcação.
Mas o que eu acho importante a gente entender é que, como é uma escola do final do 19 e adentra o começo do 20, é uma escola de transição. Lá na Europa, inclusive, o fim do simbolismo já acontece no começo das vanguardas. Ou seja, lá não tem pré-modernismo. Lá é simbolismo e modernismo. Tá? Depois do simbolismo já vem direto o modernismo. Aqui tem o tal do pré-modernismo. Então, esse papel de transição na poesia muito foi cumprido aí pelo simbolismo. Tá bom? Outra informação que eu acho importante saber é esse livro Broquéis, que é do Cruz e Souza. O Missal nem tanto. Agora, o Broquéis, gente, o Broquéis é o livro mais importante do simbolismo brasileiro. Tá? É o livro mais importante do simbolismo brasileiro. Ele serviu aí de modelo, né, para a introdução do simbolismo, para as características aí mais importantes, o espiritualismo, sugestão, a literação, aquela coisa toda, sinestesia. Então é um livro que eu acho que é legal decorar o nome, Broquéis. Talvez não para Enem, mas para outros vestibulares que ainda pedem essa parte mais decoreba, saber que o Broquéis do Cruz e Souza é muito importante. Tudo bem, gente? Desse comecinho de conversa. Aí, geralmente, de cronologia, a gente vai para contexto histórico. Vocês vão ver que eu não coloquei contexto histórico aí. Por quê? Porque é o mesmo do realismo-naturalismo. É o mesmo que a gente está vivendo. É transição do 19 para o 20. Né? Qual é esse contexto? Aquele cientificismo, o darwinismo, o positivismo, essas correntes né, do final do século XIX, de sociologia, psicologia, biologia, né, o darwinismo e tal. E o simbolismo, ele vem para fazer oposição a isso. O começo todo da conversa, gente, é exatamente por aí. Nós temos uma sociedade muito materialista, tá? Muito cientificista, racionalista. Essas palavras todas vocês vão ter que fazer uma gavetinha aqui, um grupinho para elas. Tá? Então tem que fazer um lado aqui, tudo uma coisa. Objetividade, materialismo, positivismo, determinismo, cientificismo. Essa sociedade burguesa que vive de aparência, de matéria, né, racionalista, objetividade, tudo está desse lado. Era a sociedade da época, era a filosofia da época e a literatura que representava isso, o realismo, o naturalismo. E, de certa forma, né, por outros motivos aí, o parnasianismo. Mas, principalmente, o realismo e o naturalismo. Então, essa gavetinha está aqui. Tá bom? Realismo, naturalismo e todo esse contexto aí que eu falei do positivismo, do determinismo, do darwinismo, dessa sociedade materialista, racionalista, cientificista. O simbolismo é um grupo de poetas que vem fazer oposição a isso. Toda conversa começa aí. Lá na França, um grupinho de poetas chamado Poetas Malditos, os malditos franceses, os malditos do século XIX, já tem uma tela aqui com o nome deles, eles vêm fazer uma oposição a essa sociedade e, portanto, a essa literatura. Então, eles vão tentar resgatar esse outro lado. Lembra? Eu falei que tem uma gavetinha aqui. Qual é essa aqui? Qual que ficou nessa gaveta aqui, que não está nessa? Sentimento, ou a palavra melhor, subjetivismo, espiritualidade, religiosidade. Todo esse outro lado místico, intuitivo, religioso, esse universo transcendental, né, de outro plano, outro mundo. Na verdade, gente, a base de tudo isso é platonismo. Foi e sempre será. O Platão que falava, tem o mundo aqui material e o mundo das ideias. O simbolismo, ele está tentando resgatar esse outro, né? Negar esse e buscar como verdade esse, a verdade superior, maior, né? É que eles não colocam em termos platônicos. Eles colocam em termos religiosos, místicos, transcendentais. Eles colocam aí né, misturam com religiões, com espiritualismo, mas no fundo é a base lá. Se você for ver quem que dividiu o mundo assim foi Platão. Então a gente tem que ter essa visão platônica para entender essa dicotomia, né, esse dilema aqui entre matéria e espírito,
a sociedade estava mais nesse, o simbolista é um grupinho de poetas que vai tentar resgatar um pouco, negar essa e resgatar um pouco mais essa. O problema é que essa forma de resgatar isso é muito difícil. Aliás, o nome já, né, diz tudo, simbólica, muita metáfora. Porque para representar esse mundo, eu não posso representar esse mundo aqui espiritual, subjetivo, intuitivo, oculto, místico, sei lá como fala aí, de forma muito objetiva. Porque não encaixa, né? Objetividade está nessa, racionalidade está nessa. O mistério, gente, do outro plano, da morte, da alma, do espírito, ele não é objetivo. Né, gente? Cada um vê isso, essa ideia de transcendentalismo, de céu, de outro plano, cada um vê do seu jeito. Então é o que vai deixar o simbolismo difícil. Mas é o começo da conversa. Tá? Se você começou por aí, você começou bem. Se você não entendeu esse comecinho de conversa, você já, na hora de ler simbolismo, você vai se perder mais ainda. Tá bom? Então, já dei a letra pelo caminho que a gente vai ter que seguir. Né? Então tá aí a base. Ó. A base do simbolismo é o subjetivismo, fazendo oposição à objetividade do realismo-naturalismo. Aliás, essa palavra, espiritualismo, é muito importante no simbolismo, né, gente? Se eu estou negando essa vida aqui de matéria, de corpo, de razão, de ciência, eu estou voltando para essa minha vida interior, né? Que eles chamam aí de eu profundo, cada um fala de... Esse que é o problema. Não sendo objetivo, cada um vai falar de um jeito, tá? Mas você tem que entender que é o interior, não é o exterior, que é a alma, não é o corpo. Então, o simbolismo ele nasce contra toda essa listinha aí. Contra o materialismo, o positivismo, o racionalismo, o cientificismo e, obviamente, a literatura, a arte da época, o realismo, o naturalismo, que tem essa visão materialista, cientificista. Então, o que eu falei para vocês das gavetinhas aí que a gente tem que ter bem em mente. Então, a base simbolista é romântica, no sentido de escola romântica e não de escola clássica ou neoclássica. Escolas românticas são escolas subjetivas. Faz parentes, são primos, né? Faz ligação com trovadorismo, barroco, romantismo e agora o simbolismo. Aliás, se você perceber em alguns poemas, vocês vão ver que alguns poemas do simbolismo lembram romantismo, falando de morte, pessimismo. Lembra um pouco barroco, quando tem muito conflito carne e espírito. Né? Então é meio que todo esse miolinho aqui. Né? Então tá aí. Ó. Tudo começa com essa negação dessa sociedade, desse pensamento, dessa filosofia, que era predominante na época. Então, os simbolistas têm uma visão bem pessimista de sociedade, né, de vida, porque a vida na sociedade é de aparência, de matéria, e eles discordam disso. E quem inventou isso? Foram esses poetas malditos que eu falei aí. Cuidado, gente, que poeta maldito tem um monte. Não tem só esses. Tem, né, poetas malditos italianos, ingleses. Byron é um poeta maldito, por exemplo. Boccagi é um poeta maldito, Gregório de Matos é um poeta maldito. Então, tem vários poetas malditos. Esses são os malditos franceses. São os malditos da França do século XIX, do final do século XIX. Quem são esses caras? Baudelaire, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, que são poetas famosíssimos lá na Europa, na França, aqui no Brasil, que às vezes a gente não gosta de literatura, não sabe. Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. São os malditos franceses. Ah, tem que decorar? Não. Não tem que decorar, mas é bom saber. Quem nunca ouviu na vida o nome desses caras, eles são um grupo que foram chamados de decadentismo. Então, o simbolismo, antes de se codificar como uma literatura, como uma arte, antes de se codificar como um estilo, teve um grupo, uma fase chamada decadentismo. Tem uma visão muito pessimista, né? Muito de negação da sociedade. Eles queriam mostrar a decadência da sociedade.
Então eles faziam poemas falando de morte, demônio, caveira, de sexo, de droga. Eles faziam uns poemas bem pesados, que eles queriam mostrar a decadência da sociedade. E por causa desses temas, e por causa desse pessimismo, dessa visão aí, né, muito negativa, eles ficaram com o apelido de poetas malditos, tá? Então, quando você ouvir falar em decadentismo, você relaciona aí a simbolismo. Cada lugar que você lê vai falar de um jeito. Tá? Você pode pegar 10 livros, cada um vai definir decadentismo. Um fala que é uma fase, um fala que é pré-simbolismo, outro fala que é simbolismo, outro fala que é característica. Cada um não tem. Quando a gente fala de simbolismo, gente, a gente pisa em ovos. Porque não dá para ser muito objetivo. Então é visão de crítico. Então, o decadentismo tem a ver com o simbolismo. Para alguns é uma fase anterior, para uns já é simbolismo, para outros é o que dá origem. Está tudo meio misturado, no fundo é tudo meio que a mesma coisa. O próprio vestibular não fica muito definindo isso, porque eles sabem que não vai levar a nada, que não tem jeito. Mas eu acho interessante a gente saber o nome desses poetas. Né? Baudelaire é o pai do simbolismo. É o mais velho da galera e se contar a vida dele é uma coisa assim que eu gastaria uma aula. Essa base simbolista, gente, ela nasce com um livro do Baudelaire, tá? De decadentismo e simbolismo, que é o Flores do Mal. Tá? Inclusive, alguns poemas censurados na época, por causa dos temas. Aí ele fala muito dessa vida moderna, de morte, enfim. E é nesse livro que ele cria a teoria das correspondências, que é a sinestesia. Já já nós vamos ver as características simbolistas. Quem lembra do ano passado vai lembrar que a gente falou muito de sinestesia. E é nesse livro que o Baudelaire faz a teoria das correspondências, dizendo que nesse mundo interior todos os sentidos estão ligados. O tato, com o paladar, com a visão, com o olfato, está tudo misturado. Ele fala que os perfumes têm cor, o cheiro tem sabor, a música tem cor. Ele mistura os sentidos e dá meio que essa base subjetiva do simbolismo. Tá? Então, Baudelaire é meio que o pai dessa visão sinestésica, de pessimismo também, claro, mas dessa visão sinestésica de mistura de sentidos do simbolismo. O Mallarmé, de sugestão. Então, Mallarmé fala que poesia não é falar, não é dizer, é sugerir. É deixar tudo nas entrelinhas, na metáfora, no símbolo. Tudo não dito. Tudo, né, assim, muito sutil, muito vago, muito impreciso, muito indefinido. Então, essa característica da sugestão vem muito do Mallarmé. O Verlaine, ele fala em musicalidade. Ele fala que poesia não é pintura, não é escultura, não é... Que nem o Parnasianismo falava, poesia é música. Então ele volta nessa coisa lá do trovadorismo de poesia misturada com a música. A poesia tem que ser música, porque a música também é uma forma de sugestão, né? E o Rimbaud mistura tudo e chama de alquimia verbal, que é o poder mágico das palavras, esse outro mundo que as palavras podem criar, né? Então, quando você junta aí as características que cada um deles foi embasando, você vai codificar uma coisa chamada simbolismo. É como se cada um falasse uma coisa, mas todas elas se complementam. E nesse complemento, nessa junção do que eles estão propondo aí, música, sinestesia, sugestão, você criasse esse estilo chamado simbolismo, tá? Então, um exemplo aí de decadentismo, como seria um pouco mais forte, mais explícito, quando você tem os poemas desse tipo aí, bem negativos, bem pessimistas, de negatividade, né? Negação da sociedade. Peguei só um trechinho, peguei 3 estrofes aí de um poema do Cruz e Souza chamado Tédio. Então, vala comum de corpos que apodrecem, esverdeada gangrena, cobrindo vastidões que fosforescem a esfera terrena. Olha isso, gente. Vala comum de corpos que apodrecem. Olha o vocabulário, olha essa imagem que forte, né? Que pessimista. Gangrena esverdeada, cobrindo vastidões. Bocejo torvo de desejos turvos. Essa musicalidade é muito simbolista. Languescente bocejo de velhos diabos. Olha lá, velhos diabos. Né? Rugindo de desejo. Sangue coalhado, congelado, frio, espasmados
espasmado nas veias, pesadelo sinistro de algum rio de sinistras sereias. Olha a musicalidade super simbolista, mas olha aí que coisa, né, feia, que imagens pessimistas, negativas. Então, esse poema aqui, a gente, se alguém chamar de decadentismo, é meio isso aí mesmo. Tá? Essa visão pessimista, negativa, feia, veja o diabo, a morte, o sangue, os corpos apodrecendo, é muito, muito decadentista isso. Bom, e agora passando para as características simbolistas, talvez uma das mais importantes, gente, meio que a basezinha de tudo esteja aí, né? Na sugestão. Aí que, como diz o velho ditado, a porca torce o rabo. Por quê? Sendo muito franco com vocês. Eles estão dizendo o seguinte: poesia não é para dizer. Então, olha que interessante, você vai falar alguma coisa que não é para falar. Você vai codificar alguma coisa de um jeito que as pessoas não entendam. É de propósito isso, viu, gente? Toda vez que a gente não entende, que está tudo muito vago, o que ele está falando, eu não sei, é de propósito. Por isso, não adianta querer ser objetivo, racional demais. Pensamento matemático exato. Em poesia já não funciona, né, gente? Poesia é arte, é subjetividade. Imagine com essa proposta. Então, o pessoal aí que gosta muito de ler ou entendeu, tá né, lascado aí com o simbolismo. Porque já tem uma característica que diz: não vou dizer, vou sugerir. Dá para entender a diferença? Sugerir é deixar a coisa assim implícita, vaga, pela metade. Então, esse tom do simbolismo meio misterioso, meio nebuloso, meio indefinido, que eles chamam de vago, ou vaguidez, deixar tudo muito vago, é de propósito, é a sugestão. Volte para o nome da escola, né, gente? São símbolos. Eu tenho que decodificar esses símbolos. Vou fazer aqui leitura com vocês, exemplos, mas já adiantando que não adianta uma leitura muito querer, né? Uma leitura muito racional, muito objetiva, muito, é isso aqui. Mas o que ele quer dizer? Não adianta com simbolismo. Não adianta. A poesia já depende muito da interpretação de cada um. Vocês imaginam quando eles fazem isso com muita metáfora, com muita conotação, com muitos símbolos, extrapolando o que já é normal da poesia, né? E por que essa linguagem muito simbólica, muito sugestiva, muito vaga, é para conseguir fazer essa expressão desse mundo interior, desse mundo subjetivo, de eu profundo, que eles chamam, quer dizer, da alma, do espírito. Então, essas palavrinhas, intuição, inconsciente, mistério, oculto, uma visão mística ou transcendental, quer dizer, que não é terrena, que não é física. Isso que eu falo que, no fundo, a gente está tratando em termos platônicos. Tá bom? As coisas meio que se juntam, né, gente? Para eu poder falar desse mundo interior, transcendental, místico, do oculto, de alma, de espírito, eu tenho que apelar para essa linguagem simbólica, vaga, intuitiva, sugestiva, metafórica. É o encaixe. Eu preciso dessa linguagem para falar, né, para tentar transmitir, expressar, entrar em contato com esse mundo interior, que não é físico, que é espiritual. Claro que tudo isso a gente vai ver em exemplo, vai tentar mostrar o caminho, mas não é fácil. A não ser que eu falei, o vestibular às vezes dá uma simplificadinha e aí ajuda, né? Mas, a princípio, a proposta é bem, né? Vamos começar com esse exemplo que muitos de vocês provavelmente devem lembrar, do Antífona. É um poema do Cruz e Souza, do Broquéis. É o primeiro poema do primeiro livro do Cruz e Souza, tá? Se chama Antífona, o poema. O livro é o Broquéis.
Então vamos ler aqui, ó. É um exemplo de várias coisas, eu vou usar agora aqui para sugestão, tá? Para sugestividade. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incenso nos turíbulos das águas. Então, o primeiro problema que as pessoas vão ter aí, às vezes, é de vocabulário. E isso é com qualquer poema, né, gente? Não é só com simbolismo. No simbolismo, talvez um pouco mais, por causa desse vocabulário arcaico, litúrgico, palavras antigas, palavras de religião. Então vamos resolver o problema de vocabulário. Turíbulo é aquele baldinho que o padre passa balançando na missa, ou que fica em cima do altar soltando fumaça. Aquela fumaça é o incenso, aquele baldinho é o turíbulo e ar é o altar. Pronto, acabou, resolveu o problema de vocabulário. Tudo bem? Então agora vamos para o poema. Veja que quando ele fala ó formas, ele está invocando essas formas. Ele está invocando as formas brancas, alvas e claras. Pergunta, que formas? Veja que ele não fala. Isso é o vago. Ele deixa vago, ele deixa aberto, ele sugeriu que as formas sejam o quê, gente? É isso que é importante. Ele sugeriu, o leitor teria que perceber isso. Ele sugeriu formas brancas. Veja que todas as palavras aí remetem a branco. Alvo, branco, claro. Luar é branco, quando tem luar, né? A neve é branca. Neblina, quer queira, quer não, é quando deixa, né? O ar fica branco. Então, tudo aí remete ao branco. Então, as formas que ele está falando são formas vagas. Ele mesmo fala, ó, formas vagas, fluídas. Forma vaga, fluida, não tem forma. É como se fosse a forma da neblina, da neve, que não tem forma, né? Como o incenso. O incenso, aquela fumaça que sai lá daquele... sem forma. Tá claro? Aí está o problema. Se parar aí, adeus. Você não entendeu nada. Temos que ir para o simbólico. O metafórico, conotativo, temos que tentar interpretar isso. E aí eu pergunto, o que podem ser essas referências, essas sugestões? Tudo que é branco. E branco é o quê, gente? Então aí nós estamos chegando no que é o mais difícil, é tentar entender o que o poeta está querendo transmitir. Branco, quando eu estou em sala de aula e pergunto para vocês aí, dá tempo de vocês responderem, a maioria demora um pouquinho, mas começa, branco é paz. Realmente, ele está sugerindo um mundo aí, um universo de paz. Mas será que é só paz? Faz sentido pensar só em paz? Branco também é uma ideia de luz, né, gente? De espiritualidade, de outro plano. A gente, quando pensa em Deus, em céu, em anjo, é luz. Branco também é virgindade. É símbolo, né, da virgindade. E, portanto, de pureza. Então, veja que você vai juntando tudo isso. Ele está invocando as formas puras, as formas espirituais, as formas de luz, as formas desse outro plano transcendental, espiritual, e não o plano terreno. Tá bom, gente? Então você precisaria ter entendido isso. Senão realmente fica mesmo sem sentido. Ou colocando em outros termos, eu poderia perguntar assim, o que esse poema disse objetivamente? O que ele falou? A sua resposta deveria ser nada. Não disse nada. Dizer mesmo não disse nada. Ele sugeriu, tá? Esse mundo transcendental, espiritual, enfim, desse outro plano, tá? Puro, de luz, de pureza. É isso, ele está invocando essas formas. Tá? Invocando para a poesia dele, porque o poema é metalinguístico, continua, então você vai ver que ele está invocando tudo isso na poesia simbolista, esse mundo, esse outro mundo, na verdade, né? Espiritual na poesia simbolista. Deu para começar a entender, gente? É um caminho, sabia? Usar
esse tipo de pensamento, por exemplo, cor. Então aqui eu estou usando branco. O que é o branco? Você tem que fazer um esforçozinho, né, gente? E não fique só numa coisa única, porque não né, uma só. É claro que você não pode pensar assim, branco é melancia. Não. E ele não quis dizer isso. Então, quando você fala assim, é a minha interpretação, cuidado que a sua interpretação pode estar errada. Nem sempre a sua interpretação está certa. Tem um limite, né, de interpretação. Então, a gente não tem que ter cuidado para não cair fora. Se a gente achar que esse branco é, sei lá, a parede da sua casa, tá errado, tá bom? Mas a gente também pode abrir um pouco. É polissêmico, polissemia, tem várias interpretações. Todas elas têm uma ligação aí, paz, espiritualidade, transcendentalismo, esse mundo espiritual, aí essa pureza. Tudo bem, gente. Vamos supor que tem um poema lá que tenha muito vermelho. Você vai ver que ele não vai usar branco, ele vai usar vermelho. Então é sangue, é fogo. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou. Que bom. Ótimo quando vocês dão esse feedback. Se vocês não falam nada, eu vou continuando aqui, mas pode perguntar, viu, gente? A hora que quiser, tá bom? Se num poema ele usa muito vermelho, sangue, sei lá, carne, diabo, demônio, fogo, inferno, tá vendo? É outro campo semântico. O vermelho aí, o simbólico é outro. Ele vai para pecado, ele vai para sexo, ele vai para veneno, tá entendendo? Então o vermelho puxa para outra interpretação. Se fosse para falar de morte, que cor que ele escolheria, né? A maioria de vocês, se eu estivesse na sala de aula, ia acertar, todos vocês iam falar preto, porque lembra a noite, escuridão, né? Então ele cria esse campo semântico de coisas escuras, né? Não vejo mais nada, quer dizer, não tem mais vida, está lá debaixo da terra. Então é o simbólico da morte. Que cor que a gente usa em velório, em enterro? É o preto, quer dizer, é para não passar a ideia de alegria, é para passar a ideia de tristeza. Isso é subjetivo, isso é simbólico. Tá, gente? Então, um dos caminhos que a gente pode começar a usar, não digo que seja só esse, não pense você que só a cor vai resolver, mas ajuda. Porque é símbolo, são símbolos. É sinestésico, está sugerindo alguma coisa. Por outro lado, se eu não buscar essa interpretação, se eu não for nessa sugestão de que branco é luz, paz, vermelho né, pecado, é inferno, é demônio, é sexo, e preto é morte, se eu não buscar um pouco isso, aí eu fico sem saída também. Tá bom? Outra coisa que vocês vão perceber é que esse quarteto aí não tem nenhum verbo. Olha que interessante. Nem nesse, nem no próximo, nem no outro. Você pega esse poema aí, praticamente não tem verbo. Quando não tem verbo, né, aquele predicado lá, nominal, enfim, aí no caso não tem nem para fazer, porque nem verbo de ligação tem. Quando a frase, aí no caso, é totalmente, né, nominal, as coisas estão soltas, formas brancas. Você pode ver que você inverter aí todo o poema, porque não tem sujeito nem predicado, se não tem verbo. Tá claro? Então veja que as coisas ficam vagas, ficam soltas, é de propósito. Não tem ação aí. Não tem alguém fazendo alguma coisa. Concorda comigo? Fica tudo muito vago mesmo. É de propósito. Eu estou comunicando, né, expressando esse mundo transcendental, místico, espiritual, que é vago, e tudo meio solto, meio que nem um incenso aí, né? Tá tudo meio largado, que as frases ficam. Então, outra característica, depois nós vamos ver do próprio Cruz e Souza, é muito usar branco. Ele usa muito essa ideia de branco como transcendência, como busca desse outro mundo, né? Espiritual. E aí eu acho que já não vai ficando tão difícil. Né? É vago, é impreciso, é simbólico, mas não é impossível de interpretar. Tá bom? Veja que as formas são brancas, são vagas, tudo muito sinestésico. Sinestesia, já vou aproveitar aí para dar uma introduçãozinha do que é sinestesia, porque essas formas são brancas. Mil perdões.
são, né, branco é visual, tudo aí é branco. A hora que ele fala neve, neve é fria, e aí você juntou o branco frio. Quando eu falo em branco frio, já é sinestesia, que o branco é visual e o frio é tátil. Quando eu falo que ela é fluida, também é tátil. A hora que eu falo do incenso, eu já lembro de cheiro, já é olfato, aquela fumaça tem cheiro. Então você veja que ele já misturou tudo. Só que interessante, tudo branco. Claro que o visual é branco, mas ele está falando que o cheiro é branco, que o tato é branco. Olha que interessante. Ele está comunicando, expressando o branco por todos os sentidos. É o branco visual, o branco tátil, o branco olfativo. Gente, quando eu falo branco tátil ou branco olfativo, é sinestesia. Porque o cheiro não pode ser branco. Só que na subjetividade, o incenso comunica branco. Então comunica também paz, elevação. Entenderam? E curiosamente é como se o som desse poema fosse claro, fosse branco. Tá? Os simbolistas, como eles têm essa correspondência dos sentidos, cada sentido está correspondido a outro sentido, o branco seria claro, o som desse poema seria claro, seria suave, porque ele usa muito A no primeiro verso. Olha aí, ó. O é aberto, né? Fó é aberto, o resto é A. Tem 10 vezes a letra A e os sons todos abertos. Esses sons para o simbolismo seriam sons claros. O A é como se lembrasse, o som A lembrasse uma coisa suave, limpa, clara, portanto remete também ao branco. Olha que interessante. Então aí tem o branco visual, o branco olfativo, o branco tátil e o branco auditivo. Olha que loucura. A proposta simbolista é muito interessante, ela é muito legal, né? Mas é difícil de perceber. Só que é como se esse branco envolvesse a gente, né, fosse para outro mundo, para outro plano, respirasse o branco, sentisse o branco, tudo branco. Então é elevação mesmo, transcendência. Ele está sugerindo, evocando o branco por todos os sentidos. Tudo bem, gente? Deu para... Tá dando para entender aí? Sinestesia, que eu acabei de falar, né? Que às vezes a gente não percebe muito numa primeira leitura. Que bom. Obrigado, Léo, Sofia, todo mundo está entendendo aí, Laura. O branco, gente, ele, como vocês viram, eu posso fazer o branco tátil, o branco olfativo. Isso é sinestesia. Né? Misturar sentidos. Gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Sinestesia tem em todos os estilos. Tem lá no barroco, no romantismo, no classicismo. Sinestesia é uma figura de linguagem que todo mundo usa, né? Poesia moderna, contemporânea, é uma figura de linguagem super explorada. Só que no simbolismo é meio que obrigatório. Tá? Para eles comunicarem, né, esse mundo aí interior tal, é muito importante. Então a verdade é que o aluno que não sabe sinestesia vai ter um problema enorme com o simbolismo. Tá bom? Vai ter um problema de entendimento, de interpretação do poema. E quando eu disse lá no começo da aula que às vezes é para facilitar a nossa vida, o vestibular foi muitas vezes por aí. Ele pegava um poema simbolista e só pedia para o aluno identificar sinestesia. Ou depois, na musicalidade, eu vou mostrar já já a literação. Então, olha só que interessante. Se eu quero ir na profundidade do poema, na interpretação, se eu quero entender o poema, é muitas vezes necessário entender sinestesia. Se eu não consigo, se eu não chego nessa profundidade, se eu não interpreto, mas pelo menos eu acertava a questão por causa da sinestesia. Sempre falei isso em sala de aula. Gente, para muitos vestibulares, infelizmente ou felizmente, sinestesia é a base do simbolismo. Ou o simbolismo se resume para muitas faculdades aí, vestibulares, em sinestesia. Então, por um lado ou por outro, pelo difícil ou pelo fácil, tem que saber sinestesia. Né? No simbolismo é uma das figuras mais importantes, mais exploradas, justamente porque ele quer, né, ligar os sentidos aí como se fosse dentro da nossa subjetividade, tudo isso fosse ligado.
como eu falei, o branco, eu posso sentir o branco tátil, eu posso sentir o cheiro branco, que é um cheiro, né, no caso aí, suave, ou ouvir o branco, para me levar para essa atmosfera. Lembrando que sinestesia vem do grego sim, que é juntar, estesia, que são os sentidos. Pode ver que quando você fala anestesia, que você ficou sem sentido, sem, né, a percepção. Você perde a estesia, que é a sensação. Então, a sinestesia é a junção, a mistura de sentidos. Tá bom? Tato, visão, você pode misturar esses sentidos, mas dois, três ou mais sentidos, e pode ser também mistura de sentido não físico. Eu vou dar uns exemplos aqui fáceis para lembrar, para decorar. Voz macia. Gente, quem nunca ouviu isso na vida, né? Acho que é o exemplo de sinestesia mais batido que existe, é voz macia. Por que é sinestesia? Voz é auditivo e macio é tátil. Então é uma voz suave. Veja que eu não vou tocar uma voz. Eu nunca vou poder ir lá sentir, né, com meus dedos. Mas na hora que eu falo voz macia, eu interpreto que é uma voz suave, agradável. Então eu juntei o sentido auditivo com o sentido tátil para expressar isso, para significar isso. Ninguém vai interpretar que voz rouca, feia, áspera. E veja que eu, para fazer a interpretação, eu tenho que ir para outros sentidos também. Cheiro verde. Ninguém nunca vai pegar uma coisa e vai falar assim, que cor é essa caneta? Eu acho que é amarela, hein? Ninguém vai fazer isso. A gente não sente a cor pelo cheiro. Só que no simbolismo eles fazem. Porque para eles está tudo ligado. Então, a hora que eu falo cheiro verde, é um cheiro de mato, é um cheiro, sei lá, de natureza, né? Um cheiro que lembra essas coisas. Então, assim, é possível, porque a gente relaciona, né, a grama, um mato, assim, a esse cheiro, né? Então, é possível. Na subjetividade é possível, na interpretação é possível. Perfume doce, quem nunca viu, quem nunca falou isso? Ah, esse perfume é muito doce, não gosto de perfume doce. Você já bebeu o perfume para ver se ele é salgado, doce? Se você colocar na boca, você vê que ele é extremamente amargo. E mesmo assim a gente fala que ele é doce. Por quê? Por causa do cheiro, que às vezes é enjoativo. Então a gente liga a uma coisa muito doce, que é enjoativa. Vermelho amargo, isso é o nome de um livro. Tá? Lá no contexto, tem todo um contexto para entender porque vermelho amargo, porque a família era muito pobre, só podia comer uma fatia de tomate às vezes na janta. Então, a lembrança ruim que o vermelho do tomate trazia para ele. Então, o vermelho amargo. Veja que o vermelho não é amargo. Ele que associou o vermelho a um gosto de uma coisa ruim, de uma fase ruim. Tá? Então, na subjetividade, isso é possível. Tá? Doce alegria. E nós temos um sentido físico, que é gustativo, que é o doce, alegria é subjetivo. Né? Você juntou dois sentidos. É um físico com o psicológico, um físico com o sentimento. Tristeza amarga, por exemplo. Alegria é uma coisa boa, gostosa, como doce. Entenderam? Gente, aqui tem alguns exemplos. Você, às vezes, não vai achar assim tão fácil no simbolismo. Muitas vezes vai. Muitas vezes você vai achar desse jeitinho, faz desse jeito. Tá? Às vezes não. Às vezes vai vir mais, digamos assim, disperso. Às vezes vai vir assim, que nem naquele poema aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Sugestão, aí, ó. Só que aqui também tem sinestesia. Só que ela está espalhada, ó. Formas brancas, visual, neve, tátil, incenso, olfativo. Então a sinestesia está espalhada no poema. Porque tem lá um visual, outro ali olfativo, outro ali tátil. Não tem problema, viu, gente? Às vezes vai vir desse jeito aí, 2, 3 palavras, e às vezes o poema é sinestésico. O primeiro quarteto é mais visual, o segundo é mais olfativo, o terceiro é mais auditivo. Isso é normal. Peguei um exemplo aqui gritante de sinestesia. Mais claro e fino do que as finas pratas. Eu não sei se vocês já viram que tem sinestesia aí.
de cara. Claro é visual, fino é tátil. Que as finas pratas, pratas visual. O som da tua voz deliciava. Olha que interessante. O que é mais fino e claro que as pratas? Vocês perceberam qual é a comparação? É a sua voz. A sua voz é mais clara. Isso é sinestesia. Voz, auditivo, claro, visual, fina. A sua voz é mais fina, requintada que a prata. Na dolência velada das sonatas, auditivo, como um perfume, a tudo perfumado. Ele acabou de falar que a sonata, a sua voz é como uma música que perfuma. Tá vendo que, é claro que se a gente não interpretar, não, mas se você interpretar, você vê. Ele está dizendo que a sua voz é mais, ela perfumava como uma música. Isso é sinestesia. Música, auditivo, perfume, olfativo. Era um som feito de luz. Ô, gente, agora não teve mais jeito, né? Aí gritou, se você não enxergou em cima, aqui embaixo, gente, som som feito de luz. Super sinestésico. Ali em cima também, era que ele falou, tua voz deliciava. Delícia lembra gustação. Eu acho que não tem jeito, né? A voz aí claro, auditiva, mas ela é visual, ela é olfativa, ela é gustativa, tá? Eram voláteis em lâmina espiral que iluminava brancas sonoridades. Sonoridade é som, som branco. De cascatas, tanta harmonia melancolizava. Veja que a sua voz tem tanta harmonia que deixa melancólico, agora num sentido não físico. A voz que melancoliza, voz que deixa melancólico. Ou seja, é mais sinestésico que isso. Agora, o vestibular é muito bonzinho às vezes. O cara colocou lá e perguntou o que era som feito de luz. Veja que o poema inteiro é uma sinestesia, mas ele vai um pedacinho para falar para o aluno, olha, tem que tanto essa campanha toca, gente. Deu para entender, gente? Deu para ver a sinestesia aí? Então, não é impossível, não é tão difícil, né? O poema inteiro está falando a mesma coisa. Que bom, obrigado aí que respondeu, Léo. Agora, o que eu falo para vocês? O que eu vejo quando eu corrijo prova, em sala de aula, quando eu estou vendo na prática vocês fazerem isso? Vocês erram. Por incrível que pareça, se eu colocar um desse na prova, um monte de gente erra. Por quê? Porque que eu falo para vocês, eu não posso esquecer algumas coisas. Eu não posso esquecer sinestesia no simbolismo. É suicídio, é esquecer o principal. Eu falei, tem vestibular que vai lá te complicar a vida como Enem, mas tem vestibular que vai te facilitar a vida fazendo isso, perguntando o nome dessa figura que tem aí. Como eu disse, muitas vezes o cara explorou simbolismo através de sinestesia, como se fosse isso e acabou. Para a sorte de alguns alunos, claro, né? Então, atenção aí, cuidado. Depois nós vamos ler outros poemas, vamos ver outros exemplos, mas vocês vão ver que tem muita, tá, gente? Então, importantíssimo. Outra característica simbolista que nós falamos lá no comecinho da aula, que é uma forma de sugestão, de vaguidez, que vai comunicar, que vai transmitir, né, que a gente tem que buscar interpretar. A sonoridade do verso. Ele vai sugerir a partir do som. Lembra que eu falei que ele sugere a partir da cor? Então, branco, espiritualidade, luz, pureza, vermelho, pecado, sexo, inferno, capeta, o preto, a morte, a tristeza. Ele também comunica através do som. Lembra que eu falei naquele poeminha ali, ó, som claro, o A é suave, ele está comunicando. Então eu posso fazer um som ardido, um som feio, um som escuro. Então a musicalidade no simbolismo é muito importante. Tá bom, gente? Então a gente tem que ter essa noção
de que no simbolismo o som é muito importante. E como é que ele consegue isso? Com os elementos de ritmo. Métrica, rima, tá? O simbolismo explora tudo isso como qualquer poesia. Só que eles exploram ainda mais com duas figuras, principalmente a aliteração e a assonância. Mais importante é a aliteração, eles usam muito. É que nem se fosse sinestesia para o som é a aliteração. Tá? Eles usam também repetição de palavra, que chama eco, duplicação, reiteração, cada um põe um nome, é tudo a mesma coisa. Repetir, conseguir a sonoridade pode ser com consoante, com vogal, e com palavras inteiras, com sílabas inteiras. É que, normalmente o vestibular chama de aliteração. Ele nem pergunta muito de assonância, mas a aliteração é suicídio não saber também simbolismo. São as duas principais, sinestesia e na música, no som, a aliteração, que é repetição de consoantes. Tá? Quando é repetição de vogal, eu chamo de assonância. Quando é de consoante, eu chamo de aliteração. Lembra que eu falei, gente, que o vestibular às vezes complica e às vezes simplifica? Complicar e pedir para interpretar essa sonoridade. Simplificar é perguntar o nome, ou como que ele fez. E ele simplificava, e o aluno só tinha que falar, tem aliteração. Não é muito a cara do Enem, mas outros vestibulares fizeram e fazem isso. Tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo bem famoso de... Às vezes ela é muito fácil de achar, às vezes é um pouco mais difícil. Depende do poema. Então, por exemplo, aqui, ó. Chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas pontes aladas de pesadelo. Então, às vezes o aluno não percebe, mas olha o tanto de letra repetida aí, gente. Parece uma música. Chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas pontes aladas de pesadelo. Olha que ele fala aqui, ó. Chorai arcadas de, convulsionar das pontes aladas de pesadelo. Olha o tanto de D e T que tem. Depois, violoncelo, 2 L's, convulsionadas L's, aladas L's, pesadelo L. Trêmulos astros, solidões lacustres de lemes e mastros de alabastros dos balaústres. É uma música, né? Como que ele consegue? De novo, repetindo T, trêmulo, astro, lacustre, mastro, alabastro, balaústre. É o tanto de T. De R, trêmulo, astro, lacustre, mastro, alabastro, balaústre. O tanto de T e R, de S's, de L's, trêmulo, lacustre, leme, alabastro, balaústre. Olha o tanto de consoante repetida. Tá? Mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês esse que é o exemplo mais famoso, até para decorar, né, gente? A literação aí. Ó, vozes veludas, veludosas vozes, vozes veladas, volúpio dos violões. Olha o tanto de V. Então, o aluno que não ouve isso, que não vê isso, já era, né, gente? Olha, eu falo, não vê isso, ou vê escrito, mas é ouvir, né? Veluda, veludosa, velada, violão. Olha o tanto de L. Depois D, veluda, veludosa, velada, de S, Z. Isso é uma música. Com 4 consoantes, o cara faz uma música. E eles repetem muito mesmo. Então, precisa decorar a literação, precisa ver, enxergar no poema. Tá bom, gente? Pode pôr o nominho aí no chat, por favor. E eu tenho a última aula com vocês hoje às 11. Tá bom? Até já, gente. Tchau, mestre. Tchau, tchau. Até já.